Fala pessoal, como muita gente não conseguiu montar a simulação, eu vou gravar esse vídeo para tentar explicar agora um pouco mais devagar e o passo a passo como que eu tenho que fazer. Então primeiramente vamos entender o que a gente vai fazer. Eu tenho um modelo aqui no Revit que representa a minha construção e eu tenho um cronograma que vai representar cada família lá no modelo. E eu quero conseguir vincular esses dois itens. Como que eu faço isso? Eu faço por meio do Navisworks. Então, aqui eu tenho o modelo importado e eu tenho o meu cronograma. Dentro desse cronograma, eu tenho uma vinculação entre cada família e a tarefa dele. Quando eu clico em simular, olha o que acontece. Eu tenho a simulação entre o tempo e o 3D. Por isso que é 4D, é a quarta dimensão. Eu tenho 3 dimensões de geometria e uma dimensão temporal. Então vamos ver como que eu faço isso agora passo a passo. Então para a gente poder começar a nossa simulação, eu já baixei aqui os arquivos que tem lá no Moodle, a base do Project e o Revit. Então a gente vai abrir o nosso modelo aqui e a gente vai dar uma olhada nele. Então, se eu fosse construir isso daqui, quais etapas eu iria seguir? Então, primeiro eu vou cravar, concretar as estacas, depois os blocos, depois as vigas baldrame, vou subir a alvenaria externa e assim vai. E a partir disso daí eu organizei um Excelzinho. Então eu separei por pavimento e por tarefa que eu vou fazer. Então o que eu fiz? Eu tentei seguir uma lógica. Eu tenho vários pavimentos, então cada pavimento eu vou dar um número. Por exemplo, o número 1. E dentro desse pavimento eu vou ter várias etapas. Etapa 1, etapa 2, etapa 3. Então a concretagem das estacas é a primeira etapa do primeiro pavimento. Então eu tenho o código 101. A segunda etapa do primeiro pavimento vai ser o código 102, que são os blocos. E a terceira 103 e assim por diante. E eu fui fazendo isso para todos os elementos que eu consegui visualizar assim mais ou menos, né? Então eu dei uma olhada meio por cima assim, vi que tem telha na cobertura, tem a alvenaria aqui da caixa d'água e fui organizando lá com que poderia ser. Esses números aqui precisam ser únicos para cada etapa que você vai construir. Então, por exemplo, eu tenho mais de uma laje aqui, eu tenho várias lajes, mas cada pavimento ela vai receber um número, porque eu vou vincular esse número com a tarefa lá no cronograma. Então, por exemplo, se eu for concretar essa laje aqui tudo no mesmo dia, eu vou colocar um código. Mas, por exemplo, pode ser que nessas estacas aqui eu concrete metade em um período e a outra metade em outro período. Então, o que eu faria? Eu coloco essa metade com um código e essa outra metade com outro código, com outro número. E lá no Prod, e aqui no cronograma, eu também preciso ajustar algumas coisas. Então, isso daqui é meio genérico, porque ele está atendendo todos os modelos que tem, mas se a gente olhar aqui, eu não tenho escavação, certo? Eu não tenho a modelagem do meu terreno aqui. Então, essa tarefa aqui eu vou deletar. Eu também não tenho sistemas, não tenho nenhum sistema instalado lá que eu já dei uma olhada. Eu vou deletar. E acho que só. Cobertura, revestimentos. Instalações aqui eu vou trocar para louças e metais. Louças e metais. Essas tarefas aqui eu vou selecionar todas e deixar para ela agendar automaticamente. E aqui embaixo, para as novas tarefas, eu também vou colocar para ela agendar automaticamente. E vou salvar. Voltando aqui para o Revit, dentro desse arquivo que eu tenho, ele tem muito grupo. E eu vou ter que selecionar esses elementos individualmente. Então o que eu vou fazer? Eu vou desvincular esses grupos. Então eu vou vir aqui em grupos, modelos, e aqui vai aparecer todos os tipos de grupo que eu tenho. Nesse caso eu tenho 3 grupos. Então eu vou clicar com o botão direito no primeiro, selecionar todas as instâncias no projeto inteiro. Aí eu venho aqui em desagrupar. Aí eu faço isso para o segundo,
para o terceiro grupo também. Agora, agora se eu passar o mouse por cima, você pode ver que eu consigo selecionar uma parede só e não aquele bloco inteiro. Então, para a gente preparar os arquivos é basicamente isso que precisa fazer. Mas como vai depender de cada modelo que você escolheu, dá uma olhada lá, vê se tem grupo, como que vai ser mais ou menos a construção e tenta organizar alguma coisa aqui, alguma etapa mais ou menos. Pode estar faltando alguma coisa, é mais preliminar para você ter uma ideia do que vai, de como vai ficar o cronograma. Então depois a gente vai ver como que a gente cria um parâmetro no Revit. Agora aqui dentro do Revit eu preciso criar um parâmetro para atribuir aquele ID que eu criei aqui no Excel. Eu vou atribuir esse ID para cada família lá no Revit, para cada etapa que eu vou construir. Então para isso eu vou criar um parâmetro específico para isso. Então eu vou vir aqui na aba gerenciar, parâmetros compartilhado. Eu vou criar um novo parâmetro. Então dentro da pasta que tem o meu modelo do Revit, eu vou dar um nome aqui para um TXT, eu vou chamar de parâmetros mesmo. Clicar em salvar. Se eu for, vou clicar em OK aqui, se eu for aqui na minha pasta, o que ele fez? Ele criou um arquivo de texto. E o que ele vai fazer? Ele vai atribuir aqueles valores que eu vou colocar para cada família dentro desse parâmetro, dentro desse arquivo. Então o que ele tem aqui? Ó, o nome do arquivo, o ID da família, que é o valor único, né, que cada um recebe, e várias outras identificações aqui. Então o que eu preciso fazer? Eu preciso atribuir esse valor para todas as famílias aqui. Então o que eu vou fazer? Eu vou criar um grupo, vai ser o grupo de simulação, e dentro desse grupo eu preciso criar um parâmetro. Então eu vou aqui dentro de parâmetros e criar um novo. Então eu vou chamar de 4D simulação. Eu vou colocar um número antes, porque quando a gente for selecionar, se você colocar uma letra, ele vai ficar lá no meio. Então se você colocar um número antes, ele aparece em primeiro lá na lista. Então eu vou selecionar a disciplina como comum, e o tipo de parâmetro vai ser texto. Eu vou clicar em OK. OK. O que eu fiz? Eu criei um parâmetro agora. E eu preciso atribuir ele para todas as famílias aqui do Revit. Então eu vou clicar agora em parâmetros do projeto, adicionar. Vai ser do tipo o parâmetro compartilhado, selecionar. E aqui, como eu só tenho um tipo, eu vou selecionar a primeira opção. Aqui em categorias, eu vou verificar se não tem nenhuma disciplina faltando e vou clicar em selecionar todas. O tipo de parâmetro aqui, ele precisa ser por instância. Se tiver por tipo, você precisa trocar. A diferença é que eu tenho várias famílias aqui do mesmo tipo. Então, por exemplo, essa família aqui, que é igual para tudo, ela é um tipo de janela. E se eu selecionar isso daqui por tipo, na hora que eu atribuir um valor para essa janela, ele vai atribuir o mesmo para todas. Mas eu não vou construir elas tudo de uma vez, vai ser cada uma em uma etapa. Então eu preciso selecionar aqui por instância. E o grupo que eu vou colocar esse parâmetro, eu tenho aqui vários grupos, tá vendo? Gráfico, câmera, fase. Eu vou selecionar um grupo qualquer aqui, mas no caso eu vou colocar nenhum que combina, que é a construção. Vou clicar em OK. OK. Agora se eu selecionar um elemento aqui no Revit, dentro de construção, aparece aquele parâmetro compartilhado que eu criei. Então, a partir desse parâmetro, eu vou vincular o código que a gente vai criar aqui no cronograma com o código que a gente vai atribuir aqui para a família. Então vamos ver como que a gente faz isso agora. Agora que eu já criei os parâmetros, eu vou atribuir os valores para minha família. Então eu já estava dando uma olhada aqui nesse arquivo e está muito confuso isso daqui, tem coisa que não está aparecendo. Então o que eu vou fazer? Eu vou apagar todas essas plantas, vou apagar a planta de forro também, elevação, corte e as que são estruturais também. E vou criar novamente para colocar elas tudo dentro de uma categoria. Então eu vou aqui em vista, plantas e planta de a planta, a planta.
Eu vou selecionar todas. Ó, tá vendo? Tá aparecendo 9, 10, 11 aqui. Eu não vou criar elas não, porque o cara que fez isso daqui, selecionar só essas aqui e clicar em OK. Então aqui dentro de Coordination eu tenho as minhas plantas, né, de todos os níveis. Como eu vou tentar usar, eu vou tentar comentar todos os atalhos que eu vou utilizar, atalho de teclado, mas eu vou colocar uma visualizaçãozinha aqui do meu teclado e mouse, assim fica mais fácil vocês verem o que eu estou fazendo. Então o que eu vou deixar aberto aqui? Eu vou deixar uma vista 3D aberta e uma planta. Nesse primeiro nível aqui a fundação é um pouco mais fácil. Então o que eu fiz? Eu atribuí o código 101 para a concretagem das estacas. Então eu vou selecionar todas as estacas. Vou vir aqui. E naquele parâmetro que a gente criou, dentro de construção, vou colocar o código 101 e apertar Enter. Quando eu já atribuí esse parâmetro para a família, eu vou esconder ela. Então eu vou apertar HH. Então ela vai sumir da minha visualização. Qual que é o meu objetivo? Não deixar nenhuma família à vista. Na hora que eu não estiver visualizando nada, quer dizer que eu já atribuí esse parâmetro para todas as famílias. Então qual que é a segunda que eu vou fazer? Aqui os blocos. Então o bloco 102. Como eu já atribuí para eles, eu vou esconder. Qual que é o próximo? As vigas, baldrame aqui. Então 103. Ok. Já atribuí para eles, vou esconder. Então eu venho aqui no Excel, qual que eu já coloquei? Eu já coloquei esses três. Então eu vou colocar um fundo aqui só para saber, porque pode ter certeza que vai chegar uma hora que você vai se perder onde você está ou não. Então o que eu vou fazer? À medida que eu vou colocando lá, eu vou pintando a linha para saber o que eu preciso selecionar. Então qual que é o próximo? É a laje. Nesse modelo aqui, ele está meio estranho. Eles colocaram uma laje aqui e aqui é piso de arquitetura. Então eu vou colocar esse daqui como 201 e vou esconder. Então eu volto lá para o meu Excel. Então essa laje aqui eu já coloquei. Qual que é o próximo? Minha alvenaria externa. A alvenaria, para eu poder selecionar aqui, é mais fácil ir para a planta. Então eu vou aqui para a planta do térreo. E eu vou esconder alguns elementos aqui já. Vou esconder isso. E vou esconder isso. Eu gosto de ficar visualizando tanto o meu 3D como a minha planta. Então eu vou apertar WT para poder deixar as duas janelas abertas. Então o que eu faço? Aqui no meu 3D eu consigo visualizar o que eu vou selecionar. Então, nesse modelo aqui ele colocou como um tipo parede externa e as minhas paredes internas tá com outro tipo, ó. Tá com um tipo parede interna. Então se eu selecionar todos esses aqui, eu vou conseguir selecionar todas as minhas paredes externas. Então esse daqui, 202. E o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui no meu 3D e esconder elas. Eu venho aqui, alvenaria externa e oculto. E eu vou fazer isso para todos os elementos. Agora, eu preciso selecionar as internas. Então é mais fácil selecionar todas as externas aqui e ocultar. Agora só sobraram as internas. Quando eu selecionar tudo aqui, eu posso vir em filtro, selecionar nenhum e paredes. Quando eu clico em aplicar e OK, eu tenho todas as minhas paredes selecionadas. Então essa daqui é 203. 203. Aí eu venho aqui e escondo. Qual que é o meu próximo item? Janelas. Então janela também é mais fácil selecionar por aqui, ó. Eu vou selecionar tudo, clicar em filtro, selecionar nenhum e janela. Aplicar, OK. Então janela é 204. 204.
Então eu venho aqui para o meu 3D e escondo. Qual que é o próximo? O próximo são as portas, 205. Mesma coisa, vou selecionar tudo aqui, filtro, selecionar nenhum, portas, aplicar OK, 205. Qual que é o outro? Piso acabado. Então eu venho aqui em piso acabado, clico com o direito, selecionar todas as instâncias visíveis na vista. A gente selecionou aqui, 206. O outro, soleiras, 207. Oh, porque eu escondi aqui, deixa eu voltar. Eu vou apagar isso. Vou apagar isso. As soleiras elas estão aqui embaixo da porta. Então, ó, quando eu preciso selecionar algum elemento difícil, se eu segurar o mouse próximo, eu estou selecionando a parede aqui. Se eu apertar Tab, ele vai para o próximo elemento. Então ele selecionou esse grupo inteiro. Se eu apertar Tab de novo, ele selecionou mais um. Então eu vou apertando Tab até chegar onde é que eu quero. Ó. Então aqui eu selecionei a soleira. Então mesma coisa, vou clicar com o botão direito, selecionar todas as instâncias visíveis na vista. Esse daqui é 207. 207. Então essas instalações aqui eu vou colocar ela como metais e louças. Então aqui eu tenho dois tipos de família. Ó. Se eu deixar o mouse em cima, eu tenho plumbing. E se eu deixar o mouse aqui em cima, deixa eu ver qual que era a outra aqui. Acho que era essa. Deixa eu ver. Tem dois tipos aqui de. Acho que é essa daqui. Ó, essa aqui é casework e essa daqui é plumbing. Então se eu selecionar uma só, eu não estou selecionando as outras. Então o que eu vou fazer? Eu vou aplicar o filtro de novo. Só que dessa vez eu estou atribuindo dois tipos de família. Ó. Uma é o tampo e a outra é uma outra família que está importada aqui no projeto. Então eu vou atribuir esse mesmo valor para esses dois tipos de família. Então eu seleciono tudo, venho em filtro, selecionar nenhuma, casework e plumbing. Aplicar OK. E isso aqui é 208. Venho aqui no 3D e escondo. E por último a escada, né? Que não sei porque só tem uma aqui, mas 209. E aplicar. E eu vou fazer isso agora para todos os elementos. Ó. Então eu vou cortar o vídeo aqui para ele não ficar com 2 horas e vou mostrar como que vai ficar esse arquivo depois que todos esses valores foram atribuídos. Depois de atribuir aqueles valores, eu vou ter isso daqui. Então, quando eu selecionar qualquer elemento aqui, ele vai estar com um código aqui. Ó. Então, qualquer coisa que eu selecione, qualquer família, ele vai ter que ter algum código, certo? Então agora a gente vai lá pro cronograma para poder criar qual a etapa que eu vou seguir para poder fazer essa construção. Então agora a gente precisa criar o cronograma. Então eu vou me basear também no Excel aqui. Eu vou apagar de novo. Eu vou me basear nesse Excel. Então o que eu vou ter? Eu vou ter a fundação. Eu tenho 3 itens aqui, certo? De fundação. Então eu já vou adicionar 3 tarefas. Então, com o cursor aqui embaixo de fundação, eu seguro o Shift e aperto 2 vezes para baixo. Como eu quero inserir a tarefa, eu vou apertar o botão Insert do teclado. Então ele já me coloca aqui 3 tarefas, tá vendo? Então a primeira tarefa é a concretagem das estacas e dos blocos. Certo? Só que agora eu preciso colocar esse
esse ID, certo? Então eu vou criar uma coluna a mais aqui. Então em adicionar coluna, eu vou lá no texto 1, e vou chamar ela de simulação 4D. E aqui eu vou aproveitar também e criar mais uma coluna, que a gente vai precisar dessa coluna lá no Naves. Então aqui dentro de texto 2, eu vou chamar de tipo de construção. Então essa simulação 4D aqui vai ser esse código aqui, 101, 102 e 103. Então concretagem das estacas, 101, 102, 103. Só que esses itens aqui, esses 3 itens, eles estão dentro de fundação, certo? Então eu vou selecionar eles de novo, apertar Alt, Shift e a setinha para frente. Então eles estão agora dentro de fundação. A duração, eu não vou me preocupar com isso, então eu vou atribuir todos eles como 5 dias. Então, ao invés de eu posso ou digitar cada um aqui, ou eu posso atribuir todos de uma vez. Então eu vou colocar o cursor aqui em cima do primeiro dia e selecionar os 3. Eu vou apertar a função e o item de contexto e selecionar aqui informação. Dentro de duração, dentro dessa opção aqui, eu vou colocar 5 e apertar OK. Ele já faz tudo. O tipo de construção aqui, eu vou ter que escrever construct, certo? Então vamos lá, agora a gente vai para a estrutura. Para a estrutura, eu vou colocar o cursor aqui embaixo de novo, né? Então eu vou ter a laje do térreo, a laje do primeiro pavimento, do segundo, terceiro e quarto pavimento. Depois eu tenho a laje da cobertura e a laje da caixa d'água. Eu venho aqui inserir. Então vamos escrever agora. Laje do térreo, laje do primeiro pavimento, laje do segundo, terceiro, quarto e a laje da caixa d'água. Todos esses itens, eles estão dentro de estrutura, certo? Então eu vou fazer a mesma coisa. Eu vou selecionar tudo, Alt, Shift e setinha para frente. Então ela está aqui dentro já. Eu vou colocar todos eles aqui como 5 dias. Tá vendo que aqui ele mudou o tipo de tarefa na hora que eu coloquei 5 dias? Eu preciso deixar elas como agendamento automático. Então vou fazer a mesma coisa, você selecionar de novo e apertar Ctrl Shift A. Elas passam para agendamento automático. Então, depois eu tenho a parte de alvenaria, certo? Eu vou esconder, ó, a fundação eu já fiz, estrutura também. Para esse cronograma não começar a ficar muito longo, eu vou esconder esses itens. Então eu vou apertar Alt Shift menos. E mesma coisa para a estrutura, Alt Shift menos. Então eu venho agora aqui para a alvenaria. Eu vou ter a alvenaria do térreo, do primeiro, do segundo, terceiro e quarto pavimento, da cobertura e da caixa d'água. Insert. Então aqui eu tenho o térreo, o primeiro pavimento, segundo pavimento, terceiro, quarto, a cobertura e a caixa d'água. Então todos esses itens aqui, eles estão dentro de alvenaria. Então eu aperto Alt Shift e setinha para frente para colocar. Dentro do pavimento térreo, eu vou ter 2 tipos de alvenaria que eu separei ali. Se eu voltar aqui, ó, eu estou seguindo isso daqui, tá vendo? Então eu tenho 2 tipos de alvenaria, ó, alvenaria interna e alvenaria externa. Eu coloquei aqui na estrutura o código. Deixa eu voltar. Para eu abrir é Ctrl Shift mais,
Ctrl Shift mais? Deixa eu ver. Ctrl Shift mais. Alt Shift mais. Aqui eu não coloquei o ID, né? Mas se eu olhar aqui, ó, a laje do térreo é 201, certo? Então aqui ficou fácil, ó. A laje é 201, 301, 401 e vai até 801. Então mesma coisa, 201, 301, 401, 501, 601, 7 e 8. O tipo de construção é a mesma coisa. Construct. Eu vou selecionar isso daqui e copiar para tudo. Agora sim eu vou esconder. Então aqui dentro do térreo eu tenho dois tipos de alvenaria, certo? Então seleciono Insert. Então aqui eu tenho alvenaria externa e alvenaria interna. Esses dois itens eles estão dentro do térreo. Então eu vou colocar ele aqui para frente. Eu vou colocar como 5 dias também. E o código dele, se eu olhar aqui, é 202, 203. Então externa 202, 203. Então esses dois elementos eles vão se repetir até o quarto pavimento. Então o que eu vou fazer? Vou dar Ctrl C. Então aqui embaixo de primeiro pavimento eu vou selecionar os dois também, Insert. E aqui eu aperto Ctrl V. Seleciono eles de novo e coloco dentro do primeiro pavimento. Mesma coisa para o segundo. Venho aqui para baixo, coloco as duas tarefas e coloco aqui dentro. Agora o terceiro. Insiro elas. O quarto pavimento. Mesma coisa. Então aqui eu vou colocar como 5 dias. 5, 5, 5, 5. Então, alvenaria, aqui eu vou ter 302, 303. Aqui eu tenho 402, 403, 502, 503, 602, 603. Para baixo. Esse daqui não é negrito. Agora eu tenho aqui da cobertura. Eu vou ter alvenaria. Vou colocar só como. Eu tô dentro de alvenaria. Alvenaria externa. Então isso daqui está dentro de cobertura. E eu vou colocar também como 702. Para eu não perder o que eu estou fazendo, eu faço a mesma coisa aqui, mano. Eu já coloquei esses daqui, eu já coloquei esse, já coloquei esse, e eu vou marcando para eu ter noção de onde que eu tô, mano. Mas como eu já fiz isso umas 2 vezes até poder gravar o vídeo, eu meio que já decorei, mano. Então, alvenaria externa eu já coloquei aqui também, e você vai marcando um por um lá. Então todos esses elementos aqui também, no tipo de construção, vou colocar como construct. Então seleciono ele e colo. Como nas outras eu também tenho duas, eu vou selecionar eles e colar aqui. Mais rápido. Aqui só de apertar o C, ele já aparece para mim. E eu vou fazendo isso agora para todos os outros itens. Eu não vou fazer tudo porque vai demorar muito tempo. Então eu vou ensinar como que eu faço a vinculação. Porque se eu olhar aqui dentro do cronograma, essas tarefas estão sendo executadas tudo dentro do mesmo dia, tá vendo? Então se eu colocar lá na simulação, ela vai aparecer tudo de uma vez. Então o que eu preciso fazer? Eu preciso vincular esses valores, essas tarefas, porque eu não posso executar a alvenaria do segundo pavimento antes de executar a fundação. O que eu vou fazer? Eu vou abrir todos esses elementos de novo e vou começar, acho que ele está azul. Eu vou começar a fazer as vinculações, certo?
Então, os blocos e a viga baldrame depende da concretagem das estacas, certo? Então o que eu vou fazer? Eu vou vincular essas três tarefas. Então eu seleciono elas e Ctrl F2. Então se você olhar aqui agora no cronograma, primeiro eu executo a concretagem das estacas, depois o bloco e depois a viga baldrame. Se eu voltar, elas estão uma a uma depois da outra, tá vendo? Eu vou apagar também, ó, porque aqui tem essa vinculação, tá vendo? Se eu deixar essa vinculação aqui, pode dar problema. Então apagar tudo, apagar todas essas vinculações aqui, ó. Então o que está acontecendo? Todas as tarefas estão sendo executadas no mesmo dia. Então agora a gente vai, depois de ter feito o caixilho, louças e metais, a gente começa a fazer essa etapa. Então a gente vincula esses elementos. A estrutura também, uma depende da outra, eu não posso concretar a laje da cobertura antes das outras, né? A alvenaria também sempre, vou colocar aqui uma depende da outra. E agora vai de você saber quais são as dependências, né? Não tem como ficar explicando muito, mas ó, a alvenaria externa aqui vai depender da 28. Certo? Então aqui eu já tenho as tarefas agendadas aqui. Só que para eu poder fazer a laje do térreo, eu também dependo da viga baldrame. Olha lá, então ele começa a ficar bonitinho aqui, tá vendo? Eu vou acertar o zoom aqui, ó. Então depois de ter criado todo o cronograma, ele vai ter que ficar aparecendo alguma coisa mais ou menos assim, tá vendo? Então eu tenho todas as etapas que eu vou executar. Então eu tenho as tarefas que eu vou fazer, os vínculos, o código de simulação e o tipo de construção que eu vou fazer. Então ele precisa ficar parecido com alguma coisa assim, certo? Então agora a gente vai exportar isso daqui lá para o Navis, o nosso modelo do Revit lá para o Navis. Agora que eu já tenho todos os parâmetros e o meu cronograma, eu preciso exportar isso daí lá para o Navis. Então o que eu vou fazer? Eu vou ver aqui, eu acho que em português deve estar como suplemento, se eu não me engano. Aí eu venho em ferramentas externas e exportação para o Navis. Eu vou exportar isso daqui para uma pasta, simulação 4D. Eu vou criar uma pasta nova aqui e vai chamar exportação Revit. Então dentro dessa exportação eu vou exportar esse arquivo aqui, tá vendo? NWC. Só que antes eu vou vir aqui em configurações, dentro de modelo e performance, eu preciso verificar se essa opção ela tá com um cool check. Se ela tiver falando que não vai fechar, você precisa habilitar para ele poder fechar o arquivo. Porque toda vez que a gente fizer alguma alteração aqui no Revit, a gente vai poder dar um refresh lá no Navis sem ter que ficar criando novos arquivos. A gente só exporta as alterações, né? Eu vou mostrar mais para frente como isso funciona. Mas a gente tem que dar o check aqui. Depois a gente clica em OK e salvar. E agora o que ele vai fazer? Ele vai exportar cada elemento do que tem aqui da família. Então isso daí vai demorar dependendo do computador e dependendo da quantidade de famílias que tem. Então depois que ele exportar eu volto aqui com o vídeo. Então agora que ele exportou o arquivo, se eu vim aqui dentro de simulação 4D, exportação Revit, eu tenho esse arquivo aqui que foi criado. Então eu vou fechar, abrir aqui o Navis e eu vou fazer a mesma coisa. Eu vou vir aqui em opções, vou clicar no N, né? Opções, em modelo, performance, e eu vou deixar essa opçãozinha aqui habilitada, em OK. Agora eu preciso chamar aquele arquivo aqui para dentro, né? Então eu vou em Home, Append e Append. Simulação 4D e exportação Revit.
Aqui eu exportei como NWC e ok. Então aqui ele trouxe o modelo. Agora eu vou ter que trazer o cronograma, certo? Então o meu ele já está aberto aqui, mas às vezes ele está tudo fechado aqui, né? Então eu vou vir aqui em Home e Timeliner. Às vezes ele pode aparecer aqui ou em qualquer lugar da tela, só segurar na abinha azul aqui e arrastar para algum lado que ele encaixa, né? Então agora eu vou trazer o meu cronograma, certo? Então eu vou vir aqui em Data Sources, adicionar e o arquivo do project. Então eu vou dentro daquela pasta que eu criei mesmo lá e vou chamar aquele arquivo e clicar em abrir. Agora vem a parte mais importante. Esse task type precisa ser aquela... Puta, eu fechei o project. Deixa eu abrir ele de novo aqui. Então a gente criou duas colunas a mais, certo? Então esse tipo de tarefa, eu já coloquei até aqui, ó, tipo de tarefa. Então aquilo ali está dentro do texto 2, certo? Então texto 2, data de início vai ser start, data de término vai ser finish, e esse user1 a gente vai colocar como o parâmetro que a gente criou, né? Então dentro de user1 aqui eu vou colocar o texto 1. Eu vou clicar em OK. Deixa eu voltar rapidinho. Essas colunas que a gente está selecionando aqui, ó, de início, é essa coluna aqui, ó, tá vendo? Ó? Start. De término é o finish, que é essa coluna aqui. Essa daqui, ó, se eu vim aqui para adicionar mais uma coluna, ó, se eu for lá no texto, ó, tá vendo? O texto 1 é a simulação e o texto 2 é o tipo de tarefa. Então eu vou colocar aqui o tipo de tarefa é o meu texto 2 e o user 1, esse user 1, 2, 3 são parâmetros personalizados que a gente pode criar, que no caso é aquele parâmetro que a gente criou com o código da tarefa. Texto 1, ok. Agora eu preciso, aqui eu só importei o arquivo, né? Então eu preciso importar essa hierarquia aqui para dentro do Navis. Então eu vou em refresh, todos os itens que eu tenho e vou reconstruir toda a hierarquia do cronograma. Quando eu clicar em tarefa aqui agora, eu tenho... Puta, eu abri o errado aqui. Eu vou ter que ter todas as tarefas lá que a gente criou. Deixa eu apagar esse daqui. Tá no... Tá no outro. Deixa eu mostrar aqui. Adicionar. Aqui vai ser... Vou pegar esse cronograma. Então, pela terceira vez, vai. Aqui vai ser texto 2. Aqui vai ser start. Aqui vai ser finish. Em português, se eu não me engano, isso aqui deve estar como término, não deve estar como fim. Eu acho que é término aqui em português. E o user 1 vai ser o texto 1. Ok. Vou reconstruir tudo. Agora eu vou em tarefas. Agora se eu olhar aqui, ó, eu já tenho
todas as tarefas importadas aqui pro... Se você olhar aqui, aquela coluna que a gente criou como construct, ela já está importada aqui como task type, tá vendo? Se eu não criar aquela coluna, isso daqui ele vai estar em branco assim. Então você vai ter que vir em um por um aqui e clicar em construct. Então haja saco para poder fazer isso, porque você não pode copiar e colar, entendeu? Então teria que fazer um por um. Como a gente já coloca lá, é muito mais fácil. Então na próxima aula a gente vai ver como que a gente vai fazer a seleção dos IDs que a gente criou aqui dentro dos naves. Então agora eu preciso encontrar aqueles itens que a gente criou, né? Aqueles IDs. Então eu vou vir em Home, Find Items, e eu vou fixar ele aqui de novo. E esse aqui do Timeliner eu vou esconder. Como eu vou precisar salvar esses elementos, eu vou vir aqui em Sets, gerenciar Sets. Se ele aparecer também, se ele estiver saindo eu consigo fixar. E se ele estiver aparecendo em qualquer lugar da tela, eu consigo arrastar aqui para o lado. Então agora, aqui em Find encontrar itens, eu vou escolher aqui como um elemento. Dentro da propriedade 4D simulação, que é aquela propriedade que a gente criou. E eu coloquei o 4 porque você viu ele aparece antes. Se eu colocar qualquer outra letra, ela vai aparecer aqui no meio. Então, o 4, essa condição ela precisa ser igual ao valor 101, que é aquele primeiro que a gente criou. Então eu vou clicar aqui agora em encontrar todos. E se eu olhar aqui, ó, ele selecionou todos aqueles elementos que eu tenho, que eu vou atribuir esse valor. Agora, aqui em Sets eu tenho duas opções, salvar seleção ou salvar busca. Se eu salvar a seleção, eu estou salvando somente esses elementos. Se ocorrer alguma alteração, eu vou continuar com isso daqui fixo. Mas se eu colocar aqui em salvar busca, ele está salvando esse find items aqui que a gente fez. Então tudo que eu tiver esse valor aqui, ele vai colocar dentro da minha seleção. E eu posso atribuir um nome para esses sets. E esse nome que eu vou atribuir é o mesmo nome do valor aqui que eu pesquisei. E eu vou fazer isso agora para todos. Então, mais uma vez eu vou usar o Excel para me ajudar. Então, eu vou apagar aqui. Como na Mauá tem dois monitores, compensa deixar o Excel em um monitor para você conseguir ir olhando os itens e na outra tela o Naves. E aí você vai pesquisando. Então, mesma coisa, agora eu vou 102, encontrar todos. Ó, ele selecionou aqui os blocos. Salvar a pesquisa. 102. 103, encontrar todos e salvar. E eu vou fazer isso um por um para todos os elementos. Então eu vou cortar o vídeo para ele não ficar muito grande e eu volto aqui quando eu tiver selecionado todos os itens. Então depois de selecionar todos os itens, ele vai ficar parecido com esses sets aqui. Algo que é legal de fazer, quando eu crio uma busca aqui e eu encontro esses itens, depois de salvar, eu posso pedir para esconder. E eu vou seguir o mesmo princípio lá do Revit. Quando eu terminar de buscar todos os elementos, não vai poder estar exibindo nada aqui dentro. Se não estiver exibindo nada, é porque eu selecionei tudo. Mas como eu já tinha testado antes, eu sei que vai funcionar. E para eu poder reexibir esses elementos, eu venho em Unhide e Unhide All. Então aí eu consigo visualizar eles de novo. Então depois a gente vai aprender como que a gente vincula agora essas buscas com o nosso cronograma que a gente importou aqui no Naves. Então agora que a gente já tem aqui os sets, eu vou esconder aqui a busca, esconder eles e voltar aqui para o Timeliner. Eu preciso anexar uma tarefa aqui, uma busca ou uma seleção para essa concretagem de stacks. Então o que eu faço? Eu clico aqui com o botão direito, anexar sets e vou ter que buscar onde que está. Mas para eu fazer um por um, isso daqui seria um inferno, literalmente, né? Então tem uma forma de fazer isso daqui automático. Como a gente criou
o ID com o mesmo nome da busca, a gente vem aqui em inserir macro, vou selecionar essa segunda opção, que é a coluna nome está com o mesmo nome dos sets. Eu vou clicar em editar. Então eu vou usar anexar itens a tarefas. Então aqui na primeira opção eu vou selecionar o user 1. Ele vai estar com o mesmo nome das buscas que eu fiz. Então o que eu estou fazendo? Eu vou bater a coluna, essa coluna aqui que eu vou construir, eu vou selecionar o ID dela, que é do user 1, junto com os sets que eu criei. Então quando eu clicar em OK e aplicar regras, todos os sets aqui todas as tarefas aqui no cronograma já tem a busca anexada. Então é assim que a gente vai anexar as tarefas, né? Depois disso a simulação já está praticamente pronta, né? É só vir aqui em simulação. Então ele vai aparecer verde o que tiver sendo construído naquela etapa, e ele vai ficar sólido quando tiver terminado de construir. Então vamos clicar em play aqui para ver o que acontece. Então a simulação ficou mais ou menos assim. Dentro dessa simulação tem algumas opções aqui, ó. Dentro de configurações, eu consigo deixar ela mais rápida, um incremento dela, né? Eu estou incrementando ela 5%, né? Em cada etapa eu incremento 5. E ela tem uma duração de 20 segundos. Eu posso aumentar aqui para 45, 50. Aí vai depender do que você quer. E eu posso também mudar o tipo de incremento aqui. Pode ser por dias, horas, minutos, segundos. Então, dependendo disso daqui, vai alterar a sua execução. Ela pode ser mais rápida ou mais devagar. Então, depois de ter feito essa simulação, a gente precisa exportar a animação, certo? Então, eu tenho um botãozinho aqui do lado, exportar a animação. É só clicar nele. Então, a minha fonte vai ser a minha timeliner. O meu render vai ser a minha viewport, que é o que eu estou visualizando aqui. A saída eu vou colocar como AVI. E dentro de opções, eu vou deixar como sem compressão. Eu vou clicar em OK. O tipo pode ser explícito. Explícito porque eu vou especificar as dimensões. Para exportar aqui para o trabalho, pode colocar 640 por 480. E o FPS aqui pode deixar como 20. Mas como no meu computador é um pouquinho melhor, eu vou colocar como Full HD mesmo. Vou colocar em OK. Então aqui dentro de simulação, eu vou criar mais uma pasta aqui como animação. E aqui dentro eu vou salvar. Então agora ele começa a renderizar essa animação. Que ele terminou de exportar. Então vamos ver aqui na simulação 4D, animação. Então eu tenho um arquivozinho aqui